Fala pessoal, estamos aí mais uma vez para criarmos um daqueles vídeos que são uma dica interessante de sugestão de compra com a missão de conseguir falar com um linguajar nadinha técnico, conseguir explicar de uma forma que seja o conhecimento ao alcance de todos. E hoje a missão vai ser difícil. Alguma vez você já ouviu falar do termo smartwatch, Apple Watch? Então, são muito mais do que um simples relógio. Quer conhecer um pouco? Hoje nós vamos falar a respeito do Apple Watch Série 9. Bora comigo pro vídeo! E aí, pessoal, quem nunca escutou aquela frase que fala assim: nossa, o que é bom é caro? Parece que aqui no nosso país a gente realmente vê que existe uma grande diferença de poder aquisitivo para adquirir gadgets, linguajar técnico, o gadget, que é um dispositivo normalmente que possa ser associado a outro que você já utiliza, como por exemplo a Apple Watch. A Apple Watch pode ser chamado de gadget ou dispositivo que você vai estar fazendo a interação deste dispositivo junto com seu iPhone. É importante ressaltar que esta linha de dispositivo só se conecta com o sistema iOS, que é o sistema nativo dos iPhones. Então não tem como eu ainda conseguir conectar uma Apple Watch em um dispositivo que seja Android, um Samsung, Motorola ou coisa do tipo. Combinado? Então bora lá. O que é interessantíssimo a gente ressaltar a respeito do uso do Apple Watch? Pessoal, eu citei que ele é muito mais do que um relógio. Sim, ele é muito mais do que um relógio. Na verdade, ele é um assistente pessoal que vai estar no seu pulso. Com ele, você vai conseguir não apenas receber notificações das suas redes sociais, como WhatsApp, Instagram, Messenger e as que você configurar de forma bem simples através do navegador do aparelho, e também receber chamadas. Pessoal, ela recebe chamadas. Você consegue atender pelo relógio, consegue conversar. Claro que, se você estiver no local, um campo aberto, na balada, em um local que esteja muito ruído, é claro que você vai ter um pouco de dificuldade. Mas naquela hora em que você está no trabalho, que você estiver dirigindo, que você estiver no banho, sim, você consegue utilizar de forma tranquila. É muito útil. E o que tem de mais interessante ainda nesse dispositivo, pessoal? É a forma como ele utiliza os seus sensores. Os sensores desse relógio são modelos de última tecnologia. Então, o que acontece? Por exemplo, o sensor de batimentos cardíacos, pessoal, é testado, realmente funciona. Eu já comparei ele, inclusive, daqui a pouquinho a gente vai estar fazendo esse teste para vocês acompanharem junto. Eu utilizei ele com o oxímetro, funcionou perfeitamente. Utilizei ele com outro aparelho polar. O polar, pessoal, para quem mexe mais com atividade física, educação física, coisa do tipo, é um relógio que existe uma certificação, inclusive para nível acadêmico. Pois é, pessoal, os dados obtidos com o relógio polar podem ser utilizados para estudo científico. Então, pessoal, o que acontece? Como são sensores que possuem certificação, a gente consegue utilizar para ver se de fato os sensores utilizados nas séries dos relógios Apple Watch funcionam. E sim, funciona super bem, pessoal. Testado e aprovado. O que é o diferencial desse relógio, pessoal? Agora a gente vai mudar para a gente ver ele mais de pertinho e eu explicar esses diferenciais, beleza? Pessoal, quando você adquire o seu Apple Watch, ele vem numa caixinha bem simplória. Então vai vir a caixinha e uma pulseira. Nada mais do que isso. Beleza, pessoal. Agora que a gente viu isso aqui, que não nos interessa, vamos para o que realmente, de fato, nos interessa. Esse aqui, pessoal, é o Apple Watch. O que a gente pode falar sobre o relógio? Excelente construção. Ele é feito em um material muito bem acabado. E essa caixa, pessoal, ela é fabricada em dois modelos, ou em alumínio ou em aço inoxidável. E o que muda de uma para outra? Apenas as cores. A de alumínio a gente vai ter na cor rosa, a cor que eles chamam de meia-noite, que é essa daqui, que é a cor escura, a cor estelar, que ela é a mais branquinha, o prateado. Em algumas versões que é bem difícil de achar, uma caixa vermelha também. E no inoxidável, ele vai ter a caixa dourada, prateada ou a grafite. O que é interessante a gente falar, e vamos lá, sem nenhum linguajar técnico.
a caixa dele ou vai ser de 4,5 centímetros ou de 4,1 centímetros, que na descrição, quando você for fazer a sua compra, vai estar 45 milímetros ou 41, que é nada mais do que o diâmetro dessa tela. O que acontece, pessoal? O peso ele é relativamente bem leve, na casa de 39 gramas, o modelo de 45 milímetros, e o modelo aí de 41 milímetros, se eu não me engano, é 32 gramas. É um peso bem leve. Para um relógio, ele é um dispositivo bem leve, sim. Dá para usar de forma bem tranquila. O hardware dele, o que ele vai ter, pessoal? Nas laterais, ele vai ter esse botão rolante, que eles chamam de Digital Crawl. Esse é o nome, tá, pessoal? Mas a gente não vai usar esses termos. Então, aqui ele é um botão que você pode fazer giro e clique. Ele tem um microfone, um botão lateral, que está aqui, o sensor cardíaco, que é elétrico. Ele tem um alto-falante pequeno, que também serve para saída de ar. E é importante eu ressaltar que esse sensor cardíaco, ele também é óptico, viu, pessoal? Então, realmente, assim, são detalhes interessantes na construção que fazem toda a diferença quando você vai estar fazendo a medição. Como eu não vou falar de dado técnico, o que eu posso só falar? Assim, de forma simples, ele possui um processador de altíssima tecnologia, ele tem 64 GB de capacidade. O processador dele, pessoal, para vocês terem uma ideia, é um processador bem moderno, que possui 2 núcleos de 64 bits. E o que isso significa traduzindo? Significa que é um processador que vai ter uma capacidade de conseguir processar dados de forma mais rápida e contínua. Isso é muito interessante, pessoal. Os detalhes que eu particularmente gosto muito nessa linha de relógios são praticamente o quê? Os detalhes de saúde e bem-estar, que são excelentes aplicativos que você vai estar vendo a respeito da sua saúde. E é muito interessante, pessoal, que nessa linha você vai... Aqui, pessoal, só mostrando que a rolagem é muito fluida, muito interessante. Tudo isso aqui que a gente está vendo são aplicativos. E é tudo personalizável. Você pode colocar em grade, você pode colocar dessa forma, você pode fazer em lista. Eu, particularmente, prefiro dessa forma, que eu acho ele bem fluido, roda bem macio, então eu acho bem fácil usar dessa forma. E aqui, pessoal, como se fosse um telefone, reparem para vocês verem, eles têm os widgets. E o que são widgets? Que eu não vou usar o linguajar técnico. São telinhas de atalho. Você pode configurar essas telinhas de atalhos para coisas que você usa mais rápido. Vamos supor, para mim que toma alguns suplementos, eu sempre deixo ele aqui como medicamentos, para ele estar me avisando qual que é o horário. Esses aqui são todos personalizáveis. Ó, vamos demonstrar para vocês verem. Olha só que interessante, pessoal. Eu posso estar colocando o widget que eu quiser. Ó, esse aqui que eu preferi colocar em vários atalhos, olha só que interessantíssimo. Eu posso colocar aqui ó, o que eu quiser. Então, assim, ele é muito interessante pelo fato de eu conseguir estar personalizando todo ele da forma como eu achar melhor. Para a mulher, pessoal, ele tem um software muito interessante que você consegue fazer a medição de ciclo menstrual, ele vai estar te dando previsionamento, data de período fértil, é muito interessante, pessoal. A parte do eletrocardiograma, gravador de voz, então, assim, é muito interessante, gente, muito interessante mesmo. E o que eu... Ó, aqui só a título de curiosidade, eu vou colocar como se fosse o carteira. Então, pronto, carteira inserido. Beleza, vou dar um ok, joia. Então, vamos lá. O que eu gosto muito de usar, eu empolgo em ver as coisas e vou falando e não paro. Mas vamos lá. Ele consegue fazer, na parte de medição de saúde e bem-estar, a parte de controle de oxigênio no sangue. Ele tem um aplicativo que faz um microeletrocardiograma. Ele consegue ver a sua frequência cardíaca, inclusive consegue te enviar notificações de frequência alta e baixa, notificações de ritmo cardíaco. Ele tem um aplicativo de medicamento que eu mostrei para vocês. Ele consegue te informar se você está numa região muito barulhenta. E ainda tem um detalhe interessantíssimo, que é o aplicativo do sono, pessoal. Isso aqui é muito legal. Ele consegue monitorar o seu sono e vai te dando informações que são muito interessantes mesmo. Ele vai te falando que ele mede 4 parâmetros durante o sono, que é a sua frequência cardíaca, a temperatura do braço, padrão respiratório e o tempo de sono.
Então isso é muito legal, que ele consegue te falar, vamos supor, se um dia que você passou por algum estresse, ele consegue te falar se você teve um sono mais pleno ou não, o tempo em que você ficou no sono REM, então assim, que é o sono regenerativo de tecidos musculares, tecidos celulares, então é muito legal mesmo, pessoal. As funcionalidades que eu gosto dele também, aqui do lado, você consegue, aqui é um menu rápido, né, ó, que você consegue, inclusive, localizar seu celular, onde eu faço isso direto. Às vezes eu chego, quando eu chego do trabalho, eu nem sei onde que eu coloquei o telefone, eu vou clicar aqui e consigo localizar o trabalho, consigo colocar ele no modo silêncio, modo teatro, modo avião, consigo fazer airdrop entre aparelhos, é muito interessante. E o que é muito legal a gente ver desse aparelho, pessoal, é que ele consegue fazer ele tem uma harmonia, a verdade é essa, ele tem uma harmonia muito grande. Gente, essa daqui é minha irmã e o meu cachorrinho, ó. Esse aqui é o Bjorn Ironside. Ele consegue ter uma harmonia muito grande com os dispositivos da Apple. Então, você consegue interagir muito grande um dispositivo com o outro. Disposição de troca de tela, muito fácil também, pessoal. E tudo isso aqui é personalizável. Você consegue colocar o que você quer de forma mais simples, de uma forma assim, muito intuitiva, e isso é muito interessante. Até para quem não tem muito conhecimento na área, você vai conseguir fazer essa configuração de forma muito simples. O que eu gosto muito nessa linha? O touch. Quando a gente fala o touch, pessoal, na verdade é a sensibilidade do toque com o dedo com a tela. E ela é muito sensível, ela é muito boa mesmo. Aqui, pessoal, como ele está fora do meu pulso, ele sempre vai ficar me pedindo esse código aqui, tá bom? Isso é normal, que na verdade é um código de segurança. Então, pessoal, e ele funciona da mesma forma que o iPhone. Como assim que ele funciona da mesma forma que o iPhone? Simples. Sabe os atalhos que você usa de gestos do seu telefone? Muito parecido. Seta para baixo, ele vai... Oh, perdão, não é seta para baixo. Escorri o dedo para baixo, vai ser as notificações, aqui eu já apaguei, não tem nenhuma. Escorreu o dedo de baixo para cima, ele vai entrar nesse menu de gadgets, que você que configura, você que coloca o que você quiser aqui. E é muito interessante, pessoal, que olha só, ele entra, poxa, até no destaques das fotos, ó. É muito legal isso aqui. Olha! É muito legal mesmo. Ó, Bjorn aí. Então, beleza. Aí se eu fizer da esquerda para... voltar. Vai ser aqui que vai ser tipo um botão home. Da esquerda para a direita. Ele não vai aparecer nada no momento porque ele não está em funcionamento, por exemplo, no modo de exercício. Da direita para a esquerda, nesse momento também não, porque ele também não está na função exercício. O que acontece, pessoal? Na função de exercício, que é uma das que eu mais gosto desse aparelho, você vai ter aqui vários desportos. Não vou nem passar o dedo aqui não para vocês verem por aqui, ó. Vários desportos. Vários mesmo, pessoal. São muitos, muitos. E o que acontece? Quando você utiliza a... Quer ver? Eu vou ativar um aqui só para a gente ver. Quer ver? Vamos imaginar aqui que seja, ó, treino tradicional de força. Ok. Então, ele vai fazer aqui, ó. Ele vai preparar, vai iniciar a contagem, começou. Então, ele vai fazer o cálculo como aqui ele está te dando uma medida, na verdade, incorreta, porque ele não está no pulso. Mas na hora que a gente colocar, a medida fica exata, muito afinada mesmo. E aqui, pessoal... Olha lá, ele já viu que eu não estou fazendo exercício, então ele já pausou. Durante o exercício, ele vai me mostrar métricas. Eu posso, inclusive, conectar o aparelho no Spotify, que é uma coisa muito interessante. Você conseguir, sem precisar mexer com o telefone, você vai estar na academia, ele vai estar no seu bolso, você consegue mudar. Você vai estar usando o seu AirPod, então você vai estar escutando as suas músicas preferidas sem precisar colocar a mão no telefone. E ele vai te dar várias métricas de você retornar, alterar exercício, se você quiser configurar para você, assim, às vezes você já chegou na academia, começou a fazer o seu exercício, quer enviar uma mensagem que você chegou e está tudo bem, ele vai estar enviando para você. Então é algo assim, realmente muito bem pensado, pessoal, muito bem pensado mesmo. Dentro das linhas de aplicativos, o que é interessantíssimo também nesse modelo é o carteira. Você vai estar conseguindo fazer pagamentos através da sua Apple Watch. Você vai só aproximar do sensor de pagamento da máquina de cartão de crédito do estabelecimento que você tiver e você vai conseguir fazer o pagamento da sua compra. Muito interessante, novamente, sem precisar tirar o telefone do bolso. Muito bacana mesmo. Aqui, pessoal, são as listas de aplicativo que eu mais gosto de utilizar, tá? O Shazam para reconhecimento de música, eu tenho muito essa mania de às vezes estar no local, escuto uma música, quero saber qual que é, identifico ela pelo Shazam.
O Spotify, que abre normalmente, pessoal, é uma coisa impressionante. Para quem já utilizou em outros dispositivos, ó, você vai ver que você consegue navegar realmente pelas pastas de preferência. É muito interessante mesmo. Vamos lá. Gente, se a gente for falar de aplicativo aqui, nós vamos ter que fazer um vídeo exclusivo só para isso. O Maps, o sensor de frequência cardíaca, calculadora, o Google Maps. Então, assim, pessoal, é muita coisa que você consegue utilizar nesse dispositivo. E o mais interessante de tudo, que você nem vai precisar pegar o seu telefone do bolso, pessoal. É muito interessante. Eu vou mostrar... aqui é o sensor já funcionando, ó. Ele está tentando achar, na verdade, pulsação, porque ele não está no pulso nesse momento, né? Eu vou fazer um teste agora do sensor para a gente acompanhar junto. Pessoal, então que agora a gente vai fazer só um teste de sensor. Eu vou colocar aqui no aplicativo de medição e vou usar um frequencímetro da GTEC. Vamos usar aqui, vamos lá. Então vamos lá, ó. Você tem que colocar ele 2 dedos aqui da linha do seu pulso, beleza? Então, olha lá, ele tá dando ali na casa de 103 BPM. Então, vamos lá, 101. São muito próximas. É claro que existe um pequeno delay na medição de um e outro, igual que agora ele apagou. E aqui eu ainda tenho alguns dados, ó, que eu consigo ver alguns intervalos do horário de exercício, consigo ver no frequência de repouso, a média durante caminhada. É muito interessante mesmo. O tempo em bicicleta. Então, é um aparelho, pessoal, que realmente é muito mais do que um relógio, muito mais do que um relógio mesmo. Olha lá, pessoal, olha lá, novamente. Bate muito, muito mesmo. Então, assim, são sensores bem confiáveis. Dá para você utilizar fazendo seu exercício. E esse aqui ainda tem um detalhe interessante, que ele ainda tem o sistema de GPS integrado. Então, na verdade, esse GPS integrado, eu vou estar conseguindo fazer o que, pessoal, no GPS integrado? Eu posso sair para caminhar sem precisar levar meu telefone, que em alguns aparelhos mais simples, o que o relógio fazia? O relógio ia conectar no GPS do seu telefone celular para pegar o dado de tempo gasto, distância, e já esse produto não, ele já tem um GPS embarcado. Então, na verdade, ele já tem um sistema de posicionamento global no próprio aparelho. E isso também é muito interessante, pessoal. Agora... E a duração da bateria, pessoal? A duração da bateria sempre é um assunto muito polêmico. Porque, na verdade, o que acontece? Os manuais sempre vêm uma quantidade de tempo um pouquinho acima do que realmente parece que é, de fato. Mas a grande verdade é a seguinte: aquela carga que você estiver utilizando no seu smartwatch, ela vai depender da forma que você utiliza. Então, na verdade, ela sempre vai variar de usuário para usuário, sim. Vamos supor, no meu caso, fica o dia inteiro no meu pulso, durmo com ela para medição de saúde durante a noite, utilizo 2 vezes para prática de esporte, que seria spinning mais atividade convencional para manutenção de saúde. Então, assim, ela dura para mim no máximo um dia. Não consegue passar de um dia, não. Utilizando seus recursos de forma frequente. Janelas de notificações abertas. Eu utilizo bastante o procurar dispositivo, porque é impressionante. Eu sempre perco minhas coisas. Ele, né, enfim, isso me ajuda muito para localizar onde eu deixei telefone, chave. Inclusive, isso vai ser tema para um próximo vídeo. Que eu vou estar falando um pouco a respeito das AirTags. Você já ouviu falar das AirTags, que são dispositivos localizadores que usam a rede do buscar do iPhone para você conseguir encontrar alguns itens. É muito interessante, mas isso aí é um assunto para um próximo vídeo. E como que funciona o carregamento? Ela vem com carregador, até que enfim, veio com carregador, que depois dessa de você ainda ter que comprar o carregador das linhas de iPhone, é sinistro, né, pessoal? O carregador que ela vem, ele é um magnético, então você simplesmente vai tirar, colocar ele no verso do aparelho e pronto. Carrega muito rápido, viu, pessoal? Na casa de 45, 50 minutos. Se você estiver utilizando um carregador de 20 watts, ele vai funcionar assim, carregamento relativamente rápido. Então, assim, 50 minutinhos você vai ver que ele já está aí, 60 minutinhos, ele já vai estar com a sua carga em 100%.
Pessoal, é um dispositivo muito mais do que um relógio, como eu mostrei para vocês, porque ele vai estar te acompanhando, não é só para aquela função assim que, na minha opinião, é a mais básica de todos, que é a gerência de notificações, gerência de ligações. Não, não vai ser só isso. Ele realmente vai ser na verdade, um dispositivo auxiliar. Ele realmente vai estar te conecta com a Siri, já ia esquecendo desse detalhe. Então ele vai ser um dispositivo que vai estar te auxiliando no dia a dia para vários fatores, várias situações. Responder, ele consegue responder pela pulseira, sem você precisar estar pegando o celular no bolso novamente. Você consegue responder a mensagem, inclusive, por voz. Você vai falar, ele vai reconhecer sua voz e vai fazer o texto digitado para você e vai estar respondendo. Então, assim, aviso de medicamento, controle de saúde, que na minha opinião é o mais importante, que foi o quesito que definiu a decisão de compra. Então, assim, pessoal, são 1001 utilidades, porque você pode estar utilizando em aplicativos da sua preferência. Pessoal, esse vídeo hoje foi um pouquinho mais difícil de conseguir falar, porque é um dispositivo que tem um nível de tecnologia muito alta, e eu não posso ficar utilizando linguajar técnico, porque a ideia do vídeo é sempre demonstrar de forma clara, sem usar linguajar técnico, é o conhecimento ao alcance de todos. Eu já cansei de pegar muito vídeo que a pessoa fala tanto, processador é de tanto, GPU de tanto, aí você, meu Deus, mas o que é isso? Precisa de tanto? Mas então assim, não, a gente quer descomplicar. Então, pessoal, e aí? O que você acha? Você gostaria? Você utilizaria? Você pagaria o valor que são desses aparelhos aqui no nosso país? Coloca aí para nós nos comentários. E é lógico que eu vou estar pedindo para você se inscrever aqui embaixo, dar aquele like maroto, porque isso é que é o incentivo que faz com que a gente continue divulgando essas dicas bacanas de forma simples. Foi um prazer estar aí com vocês mais uma vez, espero que eu possa ter ajudado alguém na decisão de compras. E detalhe interessantíssimo, esse relógio possui séries, né? Tem o série 8, tem o série 9, tem agora o série 10. Pessoal, na grande maioria são muito próximos um do outro, muda uma coisinha ou outra. Então, realmente, assim, a decisão de compra, pesquise os valores, veja se você consiga cupom, às vezes que você consiga 5%, já é muita coisa pelo preço final desse relógio. Então, assim, vale a pena pesquisar. Às vezes, esperar Black Friday, que aqui no Brasil é um pouco complicado, né? Que aqui parece que eles colocam a metade do dobro do preço, mas enfim, se der para esperar, não custa. Então, pessoal, vamos sempre tentar aí, né? O uso do dinheiro consciente, a inteligência financeira, o recurso da gente ter dicas, canais hoje muito bons, especializados no assunto. Claro que, assim, eu sempre gosto de fugir dos que tem muito dado técnico, porque o dado técnico, às vezes, te confunde muito. Te coloca, às vezes, assim, coloca numerações, o processador 9 é melhor que o 10, sendo que, assim, às vezes a gente concilia isso da forma numérica, né, de expressão numérica, e nem sempre é isso tudo. Às vezes muda uma coisa muito simples e não vale a pena você pagar o preço embarcado só por causa da inserção de marca. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu, se inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida, algum comentário, pode colocar aí que eu tenho um tempinho, eu vou responder todo mundo, tá joia? Tamo junto e até a próxima.